Quando Camila Albuquerque se mudou para o condomínio de luxo, os vizinhos não demoraram a cochichar. Ela não pode ter comprado essa casa. Para eles, só havia uma explicação. O governo devia ter dado a casa para ela. Dias depois, decidiram agir. Chamaram a polícia, exigindo que aquela mulher saísse dali imediatamente. Mas quando os policiais chegaram e a viram, ficaram em choque. Eles a reconheceram na hora. Agora vamos ao início dessa história de preconceito, superação e uma reviravolta que ninguém esperava. Camila Albuquerque estacionou seu carro em frente à casa 18 do condomínio. Respirou fundo antes de sair, observando a fachada imponente do imóvel que agora chamaria de lar. Ela trabalhou duro para chegar ali, mas sabia que nem todos enxergariam dessa forma. Do banco de trás, Pedro, seu filho de 8 anos, olhava ao redor com os olhos brilhando. "Mãe, essa casa é enorme." Camila sorriu. "Sim, filho. Agora temos um espaço só nosso." Mas antes mesmo de descarregar as malas, já sentia os olhares sobre si, das janelas, das varandas, até mesmo dos jardins, bem cuidados. Vizinhos cochichavam entre si, avaliando-a de cima a baixo. Ela já conhecia esse tipo de olhar. Não era curiosidade, era julgamento. Quem é essa mulher? Como conseguiu comprar essa casa? Quando entrou no condomínio pela primeira vez, o porteiro hesitou ao abrir o portão. Perguntou 2 vezes se ela realmente era a dona da casa. Ela não se surpreendeu. Sempre duvidavam dela. Na manhã seguinte, decidiu levar Pedro para conhecer o condomínio. No parquinho, algumas crianças brincavam animadas, mas assim que chegaram perto, os risos cessaram. As mães chamaram os filhos de volta. "Mãe, por que eles saíram?" Pedro perguntou confuso. Camila forçou um sorriso. "Talvez estejam com sono, filho. Vamos caminhar um pouco mais." Ela fingiu não se importar, mas por dentro sabia o que estava acontecendo. Eles não a queriam ali. O pior ainda estava por vir. Naquela tarde, enquanto organizava as caixas, ouviu sussurros vindos do quintal ao lado. "Você viu? Como pode ter comprado essa casa?" "Comprar? Duvido. Aposto que foi doada pelo governo." "Claro, deve ter conseguido de algum programa social. Essas pessoas sempre ganham as coisas de graça." Camila fechou os olhos e respirou fundo. Quantas vezes já tinha ouvido esse tipo de coisa? Ignorou. Não. Daria a eles o prazer de uma reação. Mas os vizinhos não iam parar por aí. Na noite seguinte, quando já estava de pijama assistindo TV, o barulho de sirenes quebrou o silêncio. Pedro correu para perto dela, assustado. "Mãe, a polícia!" Camila foi até a janela e viu uma viatura parada na frente de sua casa. 3 policiais. Saíram do carro sérios. Seu coração acelerou. Alguém tinha chamado a polícia, e naquele momento ela sabia exatamente o motivo. Mas o que os vizinhos não imaginavam era que, em poucos minutos, a verdade viria à tona. As luzes vermelhas e azuis da viatura refletiam nas janelas do condomínio. Camila respirou fundo, tentando conter a irritação que crescia dentro dela. Ela sabia que isso aconteceria em algum momento. Pedro agarrou sua mão com os olhos arregalados. "Mãe, por que a polícia está aqui?" Camila se abaixou para ficar na altura do filho e sorriu suavemente. "Está tudo bem, meu amor, não se preocupe." Mas por dentro, ela sabia que não estava nada bem. Do lado de fora, vizinhos saíam de suas casas, assistindo à cena com satisfação. Alguns sussurravam entre si, enquanto outros gravavam com seus celulares, como se estivessem prestes a presenciar uma grande justiça sendo feita. Um dos policiais bateu à porta com firmeza. Toque, toque, toque. Camila ajeitou o cabelo, manteve a postura ereta e abriu a porta, encarando os 3 agentes de uniforme. O policial à frente, um homem robusto e de feições fechadas, olhou-a de cima a baixo antes de falar. "Boa noite, senhora. Recebemos uma denúncia de invasão nesta residência." O tom era seco, sem qualquer formalidade ou respeito. Camila ergueu uma sobrancelha, mantendo a calma. "Invasão?
O policial olhou rapidamente para os colegas, como se já estivesse esperando resistência. Sim, vizinhos relataram que uma pessoa que não deveria estar aqui ocupou essa casa sem autorização. O sangue de Camila ferveu. Era inacreditável. Eles realmente achavam que ela não podia ser dona do próprio lar. Do lado de fora, uma das vizinhas mais fofoqueiras cochichou para a outra. Agora quero ver. Vamos ver como ela vai se explicar. Camila cruzou os braços e, com um tom tranquilo, respondeu: E quem exatamente disse que essa casa não é minha? O policial pigarreou, tentando manter a pose. Apenas estamos cumprindo o protocolo, senhora. Podemos ver algum documento que comprove que a senhora tem permissão para estar aqui? Havia algo na maneira como ele disse senhora que incomodou Camila. Era como se ele não acreditasse em nenhuma palavra que dizia. Sem desviar o olhar, ela deu um passo para dentro da casa e voltou em seguida, segurando uma pasta. Abriu-a lentamente e retirou a escritura da casa. Aqui está. Escritura registrada no meu nome. Posso ajudar em mais alguma coisa? O policial pegou o documento, analisou e, por um momento, a expressão em seu rosto mudou. Ele franziu a testa e olhou de novo para ela. Havia algo familiar naquela mulher. O silêncio ficou pesado. O segundo policial, um homem, mais jovem, aproximou-se e olhou rapidamente o documento antes de arregalar os olhos. Meu Deus! Você é a juíza Camila Albuquerque? A reação foi instantânea. O primeiro policial olhou para ela novamente e a ficha caiu. Ele sabia exatamente quem ela era. Camila cruzou os braços e sorriu de canto. Agora lembrou? O silêncio foi constrangedor. Os vizinhos que assistiam de longe começaram a murmurar entre si. Juíza? Não pode ser. O que está acontecendo? Os policiais trocaram olhares desconfortáveis. O primeiro agente pigarreou e mudou completamente o tom. Me perdoe, doutora Camila. Não sabíamos que era a senhora. Agora a chamavam de doutora. A hipocrisia era quase cômica, mas Camila apenas manteve o olhar firme. Não sabiam porque nunca perguntaram. Preferiram assumir que eu não poderia pagar por esta casa. Os vizinhos que antes estavam cheios de confiança, agora baixavam os olhares. A mesma mulher que cochichava minutos antes, agora parecia prestes a se esconder dentro de casa. O primeiro policial devolveu os documentos a Camila, tentando recuperar a postura. Pedimos desculpas pelo incômodo. Apenas seguimos um chamado dos vizinhos. Camila pegou os papéis e os guardou de volta na pasta. Claro. Mas da próxima vez, sugiro que perguntem, antes de presumir. Os policiais assentiram sem jeito e se afastaram. A viatura partiu em silêncio, deixando para trás um condomínio inteiro paralisado pela vergonha. Camila fechou a porta e olhou para Pedro, que observava tudo com curiosidade. Mãe, o que aconteceu? Ela sorriu, bagunçando os cabelos do filho. Nada que já não tenha acontecido antes, meu amor. Agora vamos dormir. Amanhã temos um novo dia pela frente. Mas do lado de fora, os vizinhos ainda tentavam absorver a verdade. A mulher que tentaram expulsar era, na verdade, a pessoa que poderia colocá-los atrás das grades, se quisesse. E isso foi a maior lição que poderiam ter aprendido naquela noite. Na manhã seguinte, o condomínio estava diferente. Não havia mais cochichos à vista, nem olhares diretos. Havia um silêncio desconfortável. Camila saiu cedo para levar Pedro à escola. Enquanto caminhava até o carro, notou as cortinas se movendo nas janelas das casas vizinhas. Eles estavam olhando, mas agora evitavam o confronto. O mesmo segurança que antes a encarava com desconfiança, agora abriu o portão sem hesitar e até tentou forçar um sorriso. Bom dia, doutora Camila. Ela respondeu com um aceno discreto, sem parar. Não era o sorriso forçado de um amigo, era o sorriso de alguém que percebeu que errou. No trajeto até a escola, Pedro olhava pensativo pela janela. Ele finalmente falou. Mãe, os vizinhos não gostam da gente, né? Camila suspirou. Ele percebeu.
Se algumas pessoas julgam antes de conhecer os outros, filho, mas com o tempo aprendem. Você ficou triste ontem? Ela olhou para ele e sorriu. Já passei por coisas muito piores, meu amor. O importante é que sabemos quem somos e não precisamos provar nada para ninguém. Pedro pareceu satisfeito com a resposta e logo se distraiu, olhando a rua. Mas Camila sabia que aquilo ainda não tinha terminado. Ao voltar para casa, encontrou uma surpresa. Na frente do seu portão, um pequeno grupo de vizinhos esperava por ela. As mesmas pessoas que chamaram a polícia agora estavam ali, constrangidas. Entre elas estava Dona Lúcia, a mulher que espalhou os piores boatos. Ela segurava um bolo nas mãos, como se um simples gesto pudesse apagar tudo. Camila parou diante deles, sem dizer nada. Apenas os observava. Dona Lúcia foi a primeira a falar, pigarreando antes. Doutora Camila, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. O grupo inteiro concordou com acenos tímidos. Outro vizinho, o senhor Ricardo, completou. Foi um mal-entendido. Não queríamos ofendê-la. Só que, bom, a gente não sabia. Não sabiam. A desculpa clássica. Camila cruzou os braços, mantendo a postura calma. Não sabiam o que exatamente? O silêncio foi pesado. Nenhum deles ousou responder. Ela continuou. Não sabiam que eu era a dona da casa? Não sabiam que uma mulher negra pode comprar um imóvel como esse? Ou não? Sabiam que não se deve chamar a polícia para expulsar alguém sem sequer perguntar o que está acontecendo? Dona Lúcia abaixou a cabeça. Eu me deixei levar por... E fofocas. Não foi certo. Camila continuou firme. Vocês preferiram acreditar em uma mentira ao invés de simplesmente me conhecer. O grupo inteiro se encolheu diante da verdade. Por fim, Dona Lúcia estendeu o bolo. Eu fiz para você e para o Pedro, como um pedido de desculpas. Camila olhou para o bolo por alguns segundos. Poderia simplesmente recusar e encerrar a conversa, mas não. Ela não queria vingança, queria mudança. Com um suspiro, pegou o bolo e disse: espero que isso signifique que da próxima vez vão pensar antes de julgar alguém. Os vizinhos assentiram, claramente envergonhados. A lição havia sido aprendida. Quando Camila entrou em casa, fechou a porta e finalmente soltou um longo suspiro. Não, foi o bolo que importou. Foi o reconhecimento de que erraram. E mais do que isso, foi a prova de que, mesmo diante do preconceito, a justiça sempre encontra seu caminho. Agora que os vizinhos tentaram se redimir, será que Camila realmente será aceita na comunidade? Ou ainda restam pessoas que não aprenderam a lição? No próximo capítulo, veremos se a mudança foi verdadeira ou apenas superficial. Os dias passaram e Camila percebeu que o clima no condomínio havia mudado. Mas até que ponto aquela mudança era real? Agora, os vizinhos a cumprimentavam na rua, com sorrisos discretos e acenos rápidos, sorrisos de culpa. Alguns até tentavam puxar conversa, como se uma troca de palavras pudesse apagar o que fizeram. No parquinho, Pedro já não era ignorado. As crianças voltaram a brincar com ele e algumas mães se esforçavam para parecer acolhedoras. Mas Camila sabia que a aceitação por obrigação não era a mesma coisa que respeito genuíno. Uma noite, enquanto tomavam chá na varanda, o interfone tocou. Doutora Camila, desculpe incomodar. Tem alguém aqui querendo falar com... A senhora. Ela franziu a testa. Quem é? Um dos moradores. O senhor Álvaro. Álvaro era um dos mais ricos do condomínio, um homem arrogante, conhecido por se achar acima dos outros. Ele não estava entre os vizinhos que vieram se desculpar. Camila hesitou, mas decidiu vê-lo. Abriu o portão e encontrou o homem de postura rígida, mãos nos bolsos e expressão séria. Boa noite, doutora. Boa noite, senhor Álvaro. O que deseja? Ele respirou fundo, como se não estivesse acostumado a admitir erros. Vim deixar algo claro. Camila manteve o olhar firme. Estou ouvindo.
Ele coçou a nuca, desconfortável. Não fui um dos que chamaram a polícia, mas também não fiz nada para impedir. Só observei. Camila nada disse, apenas esperou. Eu achava que você não pertencia a esse lugar. Ela cruzou os braços. E agora? Ainda acha isso? Álvaro ficou em silêncio por alguns instantes. Então desviou o olhar e disse num tom mais baixo: acho que eu estava errado. Camila manteve a calma, mas, por dentro, soube que essa era a verdadeira mudança. A transformação não veio dos sorrisos forçados ou dos bolos de desculpas. Veio do reconhecimento real de quem antes a via como diferente. Antes de sair, Álvaro completou: meu filho quer ser juiz um dia. Se não for um incômodo, será que ele poderia conversar com você? Camila sorriu. Será um prazer. Álvaro assentiu, virou-se e foi embora. E foi ali que Camila percebeu: a luta não é apenas contra o preconceito, mas contra as mentes que nunca foram desafiadas a pensar diferente. Talvez, naquele condomínio, ela tivesse começado a mudar algo muito maior do que imaginava. Apesar das desculpas, dos sorrisos forçados e da mudança de comportamento de alguns vizinhos, Camila sabia que nem todos haviam mudado de verdade. Ainda havia aqueles que não aceitavam sua presença no condomínio. E logo ela percebeu que não estavam dispostos a esconder isso. Certa manhã, ao sair para o trabalho, encontrou algo estranho na porta de sua casa. Um envelope sem remetente. Ao abri-lo, encontrou um bilhete curto, escrito com letras apressadas: você não pertence a este lugar. Camila fechou os olhos, respirando fundo. Sabia que isso poderia acontecer, mas não ia recuar. Ela já enfrentou desafios muito maiores. Pegou o bilhete, guardou-o na bolsa e seguiu com sua rotina. Nos dias seguintes, pequenos incidentes começaram a ocorrer. Uma manhã, percebeu que alguém havia riscado a lateral de seu carro. Em outra ocasião, ao sair para caminhar, ouviu sussurros de um grupo de moradores que não tentavam mais disfarçar. Não adianta, ela não vai sair daqui. Mas deveria. Camila fingia não ouvir, mas sabia que o preconceito ainda estava ali, apenas mais disfarçado. No entanto, ela não iria ceder. Naquela semana, foi convidada para a reunião de moradores do condomínio. Até então, haviam ignorado sua presença nas reuniões, mas dessa vez fizeram questão de chamá-la. Ela aceitou o convite e, na noite do encontro, sentou-se na sala ampla, observando as expressões tensas ao seu redor. A reunião começou com assuntos comuns, mas logo um dos moradores mais antigos, o Sr. Gilberto, resolveu trazer à tona o que realmente queria dizer. Eu acho que deveríamos revisar os critérios de moradores do condomínio, disse, cruzando os braços. Garantir que todos realmente tenham o perfil da comunidade. Alguns concordaram com acenos discretos. Outros, como Álvaro, apenas abaixaram a cabeça, constrangidos. Camila não perdeu tempo. Senhor Gilberto, poderia explicar melhor o que quer dizer com o perfil da comunidade? O homem pigarreou, tentando se segurar. Bem, queremos manter a harmonia do condomínio, e algumas pessoas simplesmente não combinam com o ambiente. Camila sorriu de canto. Entendi. Então, quando comprei essa casa, seguindo todas as regras, pagando com meu dinheiro, ainda assim eu não combino com o ambiente? Gilberto desviou o olhar, mas permaneceu firme. Não é pessoal. Só estamos preocupados com a segurança. Segurança? Camila riu, cruzando os braços. Interessante. E me diga, senhor Gilberto, quem aqui é uma autoridade na lei e passa a vida garantindo a segurança da sociedade? O silêncio foi imediato. Todos sabiam a resposta. Camila continuou. Se alguém aqui não está confortável com minha presença, sugiro que reveja seus próprios preconceitos. Porque eu não vou a lugar nenhum. Ela se levantou, pegou sua bolsa e olhou diretamente para os presentes. Essa reunião poderia ter sido um pedido de desculpas oficial, mas parece que alguns ainda não estão prontos para isso.
Eu, por outro lado, já estou acostumada com esse tipo de gente. E, sem dizer mais nada, saiu da sala, deixando um rastro de silêncio e vergonha. O clima no condomínio nunca esteve tão tenso. Camila já sabia que não seria aceita de uma hora para outra, mas os acontecimentos recentes mostraram que alguns vizinhos não desistiriam de tentar afastá-la. Mas o destino tinha seus próprios planos, e em breve seriam eles que precisariam dela. Naquela noite, Camila já estava se preparando para dormir quando foi surpreendida por um barulho estranho vindo da rua. Gritos. Pedro, assustado, correu para o quarto da mãe. Mãe, o que está acontecendo? Ela olhou pela janela e viu um grupo de moradores reunido na portaria. O segurança gesticulava de forma nervosa, enquanto algumas pessoas pareciam desesperadas. Fique aqui dentro, filho. Eu volto. Vestiu um casaco rapidamente e saiu. Ao se aproximar da multidão, percebeu o motivo da comoção. Um oficial de justiça estava entregando documentos para alguns moradores. Álvaro, um dos poucos que tinham se arrependido de seu comportamento, segurava um papel nas mãos, incrédulo. Isso só pode ser um engano. Camila se aproximou e, discretamente, conseguiu ver do que se tratava. Eram notificações judiciais. O condomínio estava sendo processado. O motivo? Irregularidades fiscais e desvio de fundos na administração do local. Dona Lúcia, a mulher que a acusou no início, tremia enquanto lia seu documento. Isso é absurdo. Eu não tenho nada a ver com isso. O oficial de justiça se manteve impassível. Todos os moradores são responsáveis. Vocês precisam de um advogado imediatamente. Foi então que Álvaro se virou para Camila, ainda atordoado. Doutora, a senhora sabe o que está acontecendo? Camila manteve a calma e cruzou os braços. Sim, acontece o tempo todo. Quando alguém acha que está acima da lei, uma hora a verdade vem à tona. Aos poucos, o desespero tomou conta do grupo. Todos falavam ao mesmo tempo. Como vamos sair dessa? Isso vai nos arruinar. Precisamos de um advogado urgentemente. Foi nesse momento que todos se encalaram, porque de repente perceberam algo óbvio. A única pessoa naquele condomínio que poderia ajudá-los era Camila, a mulher que eles tentaram expulsar. O silêncio foi quase cômico. Alguns abaixaram a cabeça, outros evitaram olhá-la diretamente. Álvaro foi o primeiro a falar. Doutora Camila, sei que não temos o direito de pedir nada, mas a senhora pode nos ajudar? Todos esperaram sua resposta, aflitos. Camila olhou em volta, vendo os mesmos rostos que antes a desprezavam, julgavam e queriam longe dali. Agora estavam todos impotentes. Ela respirou fundo. Tinha o poder de simplesmente ignorá-los, mas ao olhar para Pedro, que assistia a tudo da janela de casa, soube o que precisava fazer. Se queria ensinar ao filho sobre integridade, essa era a maior lição que poderia dar. Ela descruzou os braços e respondeu com firmeza. Eu ajudo, mas com uma condição. Todos se entreolharam apreensivos. O que for preciso, disse Dona Lúcia, agora disposta a qualquer coisa. Camila sorriu de leve. Quero que vocês pensem em tudo que fizeram desde que eu cheguei aqui. Quero que entendam que julgar alguém sem conhecer sua história pode custar muito caro. O silêncio foi absoluto. Ela continuou. Eu não guardo rancor, mas espero que essa seja a última vez que vocês precisem de uma lição para entender que ninguém é melhor do que ninguém. Os moradores assentiram, envergonhados. A humilhação agora era deles. Camila respirou fundo. Agora vamos trabalhar, porque se quisermos salvar esse condomínio, não temos tempo a perder. Camila passou os dias seguintes mergulhada nos documentos do condomínio. A fraude era muito maior do que os moradores imaginavam. Dinheiro desviado, contratos falsificados e uma gestão completamente irresponsável. Se não agissem rápido, o condomínio poderia ser processado por outros moradores e até perder parte de suas propriedades.
Mas enquanto alguns finalmente reconheciam o erro de terem julgado Camila, outros ainda se recusavam a aceitá-la. E entre eles estava Gilberto. Ele observava de longe, cada vez mais irritado ao ver os vizinhos agora tratando Camila com respeito. Naquela noite, enquanto ela saía da reunião que organizava com os moradores, foi surpreendida. Ao virar uma das esquinas do condomínio, viu Gilberto encostado em seu carro de braços cruzados, com um olhar de desdém. Você realmente acha que pode mudar alguma coisa aqui? Camila manteve a calma. Boa noite, Sr. Gilberto. Ele riu, balançando a cabeça. Eles podem fingir que mudaram, mas eu sei a verdade. Você nunca será uma de nós. Camila ergueu uma sobrancelha. Uma de vocês? Engraçado, porque o que vejo são vocês precisando de mim. Ele apertou os punhos, furioso. Acha que pode chegar aqui, resolver tudo e ser aceita como se fosse uma de nós. Camila respirou fundo. Eu não preciso da aceitação de ninguém, só preciso fazer o que é certo. Gilberto avançou um passo. Você pode até consertar isso agora, mas no fundo, sempre será a estranha que não pertence aqui. Camila não se abalou. Estava acostumada a enfrentar esse tipo de gente. Deu um passo à frente, encarando-o com firmeza. O que me faz pertencer a esse lugar não é a sua opinião. É o fato de que essa casa é minha. E eu tenho todo o direito de estar aqui. Gilberto estreitou os olhos, mas antes que pudesse responder, uma voz surgiu atrás deles. Algum problema aqui? Álvaro e alguns outros moradores haviam se aproximado, observando a cena. Agora, Gilberto não tinha mais apoio. Ele bufou, empinou o queixo e saiu sem dizer nada. Álvaro olhou para Camila. Ele ainda não aprendeu, mas o resto de nós, sim. Camila sorriu de canto. Isso é o que importa. E pela primeira vez, sentiu que talvez aquele condomínio realmente estivesse mudando. Mas a maior vitória viria no dia seguinte. Na manhã seguinte, Camila recebeu uma mensagem dos advogados responsáveis pelo caso. A fraude do condomínio tinha sido completamente exposta. O antigo síndico foi afastado e os envolvidos nas irregularidades foram obrigados a pagar pelos danos. E, ironicamente, o próprio Gilberto era um dos responsáveis pelos desvios. Ele tentou se esconder, tentou negar, mas quando a notícia se espalhou, foi expulso do condomínio. Agora, o verdadeiro problema havia sido removido e, no final, Camila permaneceu. Meses se passaram desde a noite em que a polícia foi chamada para expulsar Camila do condomínio. Mas agora, tudo era diferente. O preconceito cego de alguns deu lugar à admiração e ao respeito. Não porque Camila tivesse provado seu valor. Ela nunca precisou fazer isso. Mas porque, no fim, a verdade se impôs. A mulher que tentaram afastar foi quem salvou o condomínio. Naquela manhã, Camila se sentou na varanda, observando Pedro brincar com as outras crianças no parquinho, sem olhares tortos. Sem mães puxando os filhos para longe. Álvaro passou por ali e a cumprimentou com um aceno sincero. Dona Lúcia apareceu logo depois, trazendo um bolo. Dessa vez não por culpa, mas por carinho. Fiz o de chocolate como o Pedro gosta. Camila sorriu. Agora sim, aquela era uma verdadeira tentativa de amizade. Obrigada, Dona Lúcia. Ela pegou o bolo e observou a vizinha hesitar um pouco antes de falar. Eu queria te agradecer, não só por ajudar o condomínio, mas por nos ensinar a ser melhores. Camila olhou para ela, percebendo que as palavras eram genuínas. Eu não ensinei nada. Vocês só precisavam enxergar além das próprias ideias. Dona Lúcia assentiu, concordando. Você foi a melhor coisa que aconteceu por aqui. Camila apenas sorriu. Ela não precisava de reconhecimento, só queria viver em paz. E finalmente esse dia havia chegado. Naquela noite, enquanto colocava Pedro para dormir, ele olhou para a mãe e perguntou: Mãe, você se arrependeu de ter vindo morar aqui?
Camila passou a mão pelos cabelos dele e respondeu com ternura. Nunca. Se eu tivesse desistido, nada teria mudado. Pedro sorriu. Acho que eu quero ser juiz um dia, igual a você. Ela riu baixinho, emocionada. Então o mundo vai ter um juiz incrível no futuro. Pedro fechou os olhos e, antes de adormecer, disse: Você venceu, mãe. Camila olhou para o filho por alguns segundos e então apagou a luz do quarto. Sim, ela venceu. E agora, pela primeira vez desde que chegou naquele lugar, se sentia verdadeiramente em casa. Essa história nos mostra que o preconceito ainda existe, mas a verdade sempre prevalece. E você? Já viveu ou presenciou algo parecido? O que faria no lugar de Camila? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa.